vai estar vendo uma coisa chamada diversidade beta, tá? Então, quando a gente tem a gente está falando muito de comunidades, né? Tá falando de medir riqueza de espécies, né? E como eu falei para vocês, né? Por exemplo, se a gente tivesse o continente sul-americano, né? A gente poderia pegar, por exemplo, um pedacinho do continente sul-americano, um fragmento de floresta, né? E lá dentro daquele fragmento que nós estamos fazendo nas nossas aulas é medir a diversidade de espécies, né? Então nós temos, por exemplo, sei lá, nós temos vários indivíduos aqui, né? De várias espécies diferentes. E a gente vai lá e mede, ver quem são essas espécies. Digamos que aqui nós tenhamos 3 espécies. E a gente tem feito isso. Então vocês foram coletar, por exemplo, no campus e mensuraram quantas espécies tinha na trilha que vocês percorreram, né? Isso aqui é o que a gente chama de diversidade alfa, tá? Diversidade alfa. Bom, vocês poderiam ter feito a mesma coisa em outro lugar da América do Sul, né? E vocês teriam lá outras espécies, ou as mesmas espécies. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Tá, ótimo. Bom, gente, o que a gente percebe olhando para essa figura, né? Daí, claro, a gente poderia também medir a diversidade alfa nesse outro local também, né? Mas o que a gente percebe aqui é que se a gente pegasse e fizesse isso em todos os locais da América do Sul, a gente teria, por exemplo, aqui, sei lá, quatro espécies. Aqui a gente teria outras 4 espécies. Mas o que a gente perceberia quando a gente pega a América do Sul inteira, né? Então a gente pega esse quadradão todo aqui, o que a gente perceberia é que o número de espécies na América do Sul toda ela é maior do que 4 espécies. Quer dizer que tem alguma coisa que acontece aqui que não pode ser vista na escala local, né, nos fragmentos que vocês coletaram, na trilha que vocês fizeram, e que faz com que esse continente tenha um determinado número de espécies, né? Então quer dizer que o número de espécies, por exemplo, na América do Sul toda, ela não é nem o número de espécies que ocorre em cada local, tipo 4, né, não é 4, e nem a soma do número de espécies que ocorre em todos os locais. Tá? Então, essa diversidade de toda a América do Sul a gente chama de diversidade gama, tá? Que é esse símbolo grego, alfa, beta e gama. Bom, essa diversidade aqui, ela representa a diversidade gama, né? A diversidade do continente todo, de uma região inteira. Ela representa o que acontece tanto na escala local, nessa diversidade que a gente chama de alfa, quanto um outro componente que a gente chama de beta, que é a diferença que existe na diversidade, na identidade das espécies de um local para o outro. Tá? Então quer dizer que se a gente tem, por exemplo, digamos que a gente não tenha nenhuma diversidade beta, o que isso quer dizer? Quer dizer que as espécies que são encontradas num determinado local são as mesmas espécies, né, num determinado local, são as mesmas espécies encontradas no outro determinado local. E a diversidade gama, então, seria 4 espécies, se nós tivéssemos as mesmas espécies em todos os locais. Já se a diversidade beta for alta, muito alta, de forma que todas as espécies que ocorrem num determinado local sejam substituídas por outras espécies em outro local, ou seja, se a identidade das espécies mudar de um local para o outro, então quer dizer que nós temos muito mais espécies na região do que nós teríamos em um único local.
porque na verdade a gente poderia, por exemplo, ter 4 espécies no primeiro local e outras 4 no segundo local, ou seja, nós teríamos 8 espécies na região. Tá? Bom, quando a gente vai aumentando a escala espacial, né, quando a gente vai pegando, por exemplo, continentes ou o planeta inteiro, esse componente beta, essa diversidade beta, essa mudança que ocorre de um local para o outro, ela vai se tornando extremamente forte e importante. De forma que a diversidade de uma região inteira, por exemplo, no globo, ela é muito mais associada com essa mudança que acontece na identidade das espécies de um local para o outro do que no número de espécies que nós temos em cada local. Então quer dizer que essa diferença que acontece de um local para o outro se torna extremamente importante. E, consequentemente, se a gente quer entender o que causa diversidade no planeta todo, nós precisamos entender o que causa mudança na diversidade beta. Tá? Na alfa também, mas principalmente na diversidade beta. Tá? Bom, então, para a gente entender melhor o que é essa diversidade beta e o que afeta a diversidade beta, nós vamos fazer essas duas atividades. Tá? Então, a primeira atividade, tá, vou botar isso aqui um pouquinho para cima aqui. A primeira atividade é essa simulação com os feijõezinhos, tá? Então, como é que vai funcionar essa simulação? Bom, vocês vão pegar 3 copos, canecos, ou o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E esses canecos, esses copos, vão representar 3 comunidades. Tá? Bom, essas comunidades, então vamos chamar de comunidade 1, comunidade 2, comunidade 3. Tá? A gente poderia imaginar que isso aqui é uma comunidade no Nordeste, outra em São Paulo e outra aqui no Rio Grande do Sul. Ou a gente poderia imaginar que isso é uma comunidade na cabeceira de um rio, isso aqui é no meio do rio e isso aqui é na jusante do rio. Tá? E nós vamos então colonizar esses 3 copinhos inicialmente com os nossos feijõezinhos. Tá? Para isso vocês vão precisar 3 tipos de feijão diferentes, mas como eu falei, pode ser milho, pode ser arroz, pode ser macarrão, pode ser o que vocês tiverem de diferente em casa. Né? Eu acredito que a maioria de vocês não terá 3 tipos diferentes de feijão. Então nós vamos pegar o nosso feijãozinho, tá? E nós vamos colocar para dentro desse copo. Quantos? Nós vamos colocar 10 grãos de feijão. Tudo isso que eu estou falando está explicado lá naquele documento também, tá, gente? A gente vai botar 10 feijõezinhos dessa cor no primeiro copinho. Bom, a gente vai para o segundo copinho. Nós vamos pegar outro tipo de feijão, um macarrão ou um arroz, o que vocês tiverem. E mais uma vez, vocês vão colocar 10 grãozinhos de feijão. E por fim, vocês vão ir no último copinho, vocês vão fazer a mesma coisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem interromper e perguntar, tá, gente? Tá, então, inicialmente essas comunidades vão começar de uma maneira totalmente diferente uma da outra, né? Nós vamos começar com comunidades completamente distintas uma da outra. Como vocês vão ver a seguir, isso quer dizer que a diversidade beta é máxima entre as comunidades. Quer dizer que nós temos uma espécie em cada comunidade e nós temos 3 espécies no total. Né? Então essa diferença, né, de uma espécie para as comunidades para 3 no total é causado justamente por essa diferença na identidade das espécies de um local para o outro, né? Ou diversidade beta. Tá? Bom, o que vocês vão fazer agora? Um processo biológico que causa aumento ou diminuição na diversidade beta é um processo chamado dispersão. Tá? Então, a dispersão é um processo que acontece entre as comunidades, não é um processo que acontece dentro das comunidades. Tá? Esse processo é chamado dispersão. Tá?
Bom, a gente vai simular então esse processo de dispersão e nós vamos ver o que vai acontecer com a diversidade beta. Tá? E a gente vai fazer isso em duas situações diferentes. Primeiro, nós vamos simular um evento dispersivo aqui. E nós vamos calcular, então, quão similares esses locais são depois desse evento dispersivo. E depois vocês vão calcular, vão fazer a dispersão novamente e vão fazer esse mesmo cálculo, mas depois de 3 eventos dispersivos. Tá? Então, o que será que vai acontecer com a similaridade na identidade das espécies entre esses locais, ou seja, diversidade beta, quando acontecer dispersão uma vez e quando acontecer dispersão 3 vezes? Ou seja, conforme vai aumentando a dispersão dos indivíduos, o que acontece com a diversidade beta? É isso que vocês vão responder na atividade de hoje. Tá? Bom, como é que funciona esse evento dispersivo? Tá? Só um segundinho aqui. Tá? Como é que funciona esse evento dispersivo? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir indivíduos de um copinho para o outro. Tá? Então, nós vamos pegar esses 3 copinhos e nós vamos pegar desse copinho do meio, nós vamos retirar 4 indivíduos dos 10. Então vai sobrar 6 dentro do copinho. Nesse copinho aqui nós vamos retirar 2 indivíduos. E nesse copinho aqui nós também vamos retirar 2 indivíduos. Tá. O que nós vamos fazer? Então esse copinho aqui vai acabar ficando com 8 indivíduos, 6 indivíduos e 8 indivíduos. Tá? Nós vamos pegar esses 4 indivíduos aqui e vamos colocar no lugar daqueles 2. Tá? Nós vamos pegar estes 2 indivíduos e vamos colocar no lugar daqueles 2 indivíduos. Então nós vamos estar substituindo indivíduos de uma comunidade para outra. Tá? Deu para entender? Tá. Então isso é um evento dispersivo. Tá, gente? Esse é um evento dispersivo. Tá? Um evento. E ao final desse evento dispersivo, dessa troca de indivíduos aqui, as comunidades então vão voltar a ter 10 indivíduos cada, porque elas perdem 2 indivíduos, essas das extremidades, e ganham 2 indivíduos. E a do meio também perde 4 indivíduos e volta a ter 4 indivíduos, só que não os mesmos indivíduos. Tá? Por isso que esse processo de tirar os indivíduos e repor eles vai ser separado. Primeiro a gente vai tirar de todas as comunidades e depois nós vamos redistribuir eles nos copinhos. Tá? Então isso é um evento dispersivo. Tá bem? Bom, depois desse evento dispersivo, o que a gente vai fazer? Então, tá? Deixa eu só apagar aqui um pedaço da minha tela para... Tá? Então, depois desse evento dispersivo, o que vai acontecer nessa comunidade? Bom, aí nós vamos medir a similaridade na composição de espécies, que é um índice de diversidade beta, tá?
é uma forma de medir diversidade beta. Tem muitas formas diferentes. Existe um artigo que o nome dele é 100 maneiras de medir diversidade beta. A gente vai medir só de uma forma, tá? A gente vai utilizar um índice chamado índice de similaridade de Jacquard, que provavelmente é a forma mais popular de medir diversidade beta, tá? Como é que esse índice ele é medido, tá? Lá naquele documento que eu mostrei para vocês tem já os scripts e tudo, os comandos do R para fazer isso. Tá? Como é que a gente vai medir esse índice de Jacquard aqui? Bom, o índice de Jacquard ele é sempre medido entre pares de comunidades. Então nós vamos ter o par 1 e 2, né? O copinho 1 e 2, o copinho 2 e 3 e o copinho 1 e 3. Tá? Então são 3 pares de comunidades. Esse índice ele mede o quão similar as comunidades são uma com a outra. Tá? Na verdade, esse índice ele representa o percentual de espécies que nós temos nas duas comunidades que são compartilhadas entre elas. Então, por exemplo, se nós tivermos duas comunidades, dois copinhos, com todas as espécies compartilhadas, então o índice de similaridade de Jacquard é de 1, ou seja, 100% das espécies é compartilhado. Se nós não tivermos nenhuma espécie compartilhada, como na situação que a gente começou, né, com cada copinho com uma espécie diferente, nós vamos ter 0% das espécies compartilhadas. Né? Cada copinho tem sua espécie individual, separada, então o índice de Jacquard é 0. Tá? Então vocês vão utilizar um comando no R para medir a similaridade entre 1 e 2, similaridade 1, a similaridade entre 2 e 3 e a similaridade entre 1 e 3. Tá? E vocês vão anotar quais são esses valores aqui. Depois de um evento dispersivo. Depois disso, vocês vão continuar o processo dispersivo mais 2 vezes. Então, vocês vão repetir esse mesmo procedimento. Vocês não precisam desfazer nada, tá? Só repitam isso 2 vezes. Então, vai pegar aquela comunidade já formada, né, já misturada aqui, vai tirar mais 4 indivíduos e vai colocar mais 4 indivíduos. E naquelas outras 2 vai tirar 2 indivíduos e colocar 2 indivíduos. E vai repetir esse procedimento mais 2 vezes, então. Ao total, então, 3 eventos dispersivos. E depois vai voltar para cá, vocês vão voltar para cá e medir o índice de similaridade de Jacquard novamente. Tá? Então, será o que vai acontecer quando a dispersão começar a acontecer mais vezes? Quando a gente vai aumentando os eventos dispersivos, o que acontece com a similaridade na composição de espécies entre os locais? Tá? Para que serve essa atividade, né, gente? Serve para vocês verem como que a gente mede isso chamado de diversidade beta, que se vocês pegarem um artigo da área de ecologia de comunidades, vocês, em boa parte dos artigos, vocês vão encontrar esse termo diversidade beta. E serve para a gente entender como que a conectividade ou a dispersão entre os locais influencia a diversidade beta. Tá? Essa conectividade, né, então os locais estão trocando indivíduos, essa dispersão está acontecendo entre essas comunidades, e isso poderia ser, essa dispersão poderia ocorrer de maneira bem intensa entre locais que estão próximos geograficamente um do outro, e também de locais que têm um corredor ecológico. Então, por exemplo, se a gente construir um corredor ecológico e ampliar a dispersão entre essas duas áreas conectadas por um corredor ecológico, o que vai acontecer com a diversidade de espécies e com a diversidade beta, com a composição de espécies nesses locais. Tá? Então, isso é para isso que serve essa atividade aqui. Tá? Todo mundo entendeu o que é para fazer aqui? Os comandos estão todos lá no R, tá, gente? Posso seguir? Se vocês não falarem nada, eu vou seguir. Tá. Bom, isso é a primeira parte da atividade, tá? Eu acredito que vocês consigam fazer isso aqui de maneira rápida. E os comandos, como eu falei, praticamente está tudo lá no documento. Sim, eu já falei com a Jéssica. Bom, então vamos dar uma olhada na segunda parte da atividade. Como eu falei lá no início, nós temos 2 partes.
A segunda, a gente vai analisar dados reais, tá? Esses dados eu coloquei já uma tabela lá para vocês, tá? Tem uma tabela de um carinha chamado Fellow, que coletou esses dados em 1983, tá? Bom, esse cara ele coletou dados de moluscos, tá? Mas ele não coletou dados atuais de moluscos, ele coletou dados fósseis de molusco. E ele pegou dados dos continentes americano e europeu, tá? Dos Estados Unidos e da Europa. Bom, ele foi lá no registro fóssil, né? Então ele pegou lá, digamos que lá na América do Norte tinha uma montanha, né? E claro, nós temos os estratos geológicos nessa montanha. Lá na Europa, nós temos os mesmos estratos, tá? Então nós temos, por exemplo, estratos aqui do período Jurássico, depois nós temos do período Cretáceo, depois nós temos o Neogênio, enfim, e assim por diante. Tá? E lá na Europa também. Bom, o que acontece? Durante o período Jurássico, os continentes eles não estavam tão separados assim. Né? Então, agora, hoje eles estão separados, né? Só que a formação dessa bacia sedimentar aqui aconteceu quando esses locais estavam conectados um com o outro. Né? Então, quer dizer, como será que eram os moluscos que ele encontrava? Meu molusco ficou horrível, né? Que ele encontrava no Jurássico da Europa e dos Estados Unidos. Como é que será que era a similaridade na composição de espécies entre essas comunidades? Então vocês vão calcular, já está calculado ali, né? Vocês vão calcular o índice de Jacquard para o Jurássico, está calculado, né? Da mesma forma que nós fizemos para os dados simulados. Depois vocês vão calcular, está calculado lá na verdade, o índice de Jacquard para o Cretáceo e assim por diante. Né? O que a gente vai fazer aqui nessa atividade? Bom, já está calculado o índice de Jacquard, então o que é para vocês fazerem? Né? Bom, a gente tem uma ideia da distância que estavam esses continentes no Jurássico, no Cretáceo e assim por diante. O que nós vamos fazer é um gráfico dessa forma, tá? Com a distância geográfica entre os continentes e a similaridade dessas faunas durante esse período. Então, o que será que aconteceu com a similaridade, ou seja, com o percentual de espécies compartilhadas entre a Europa e as Américas, conforme foi passando o tempo? Será que conforme a distância geográfica aumentou, a similaridade aumentou ou diminuiu? Né? Claro que isso é causado pela redução, né, do fluxo de indivíduos entre um continente e outro. Quando eles estão conectados, o fluxo é muito intenso. Quando eles não estão conectados, na distância atual, o fluxo é bem menor, né, de moluscos. Então, o que aconteceu será com o compartilhamento de espécies ao longo do tempo, com essa similaridade ao longo do tempo? Será que não aconteceu nada? Será que aumentou a similaridade? Será que diminuiu a similaridade? Tá? É isso que vocês vão fazer. Então, vocês vão fazer este gráfico aqui e vocês vão fazer um teste para ver se existe relação da distância geográfica entre os continentes com a similaridade. Esse teste, essa análise que vocês vão fazer se chama uma análise de regressão. Tá? E aí vocês vão responder se a distância entre os continentes aumentou ou diminuiu a similaridade, né? Em outras palavras, se a redução desse fluxo, causado pela distância, claro, a redução desse fluxo entre os continentes, será que isso causou algum impacto na diversidade beta das comunidades, ou não causou nenhum impacto, ou qual foi esse impacto?